Nesse vídeo nós vamos pensar sobre dois grandes líderes, Esdras e Zorobabel. Se o livro de Esdras recebesse o título de acordo com seu tema e não pelo autor, ele seria o livro do remanescente, livro da restauração ou livro da repatriação, em lugar de Esdras. Se fosse intitulado conforme suas partes ou personagens principais, seria talvez o livro de Zorobabel e de Esdras, e não apenas Esdras. Vale a pena mencionar, para que, em vista da repetida referência como livro de Esdras, não venhamos a pensar no próprio Esdras como o personagem principal da história. Esdras foi, na verdade, o chefe do grupo dos que regressaram ou regressavam e quem conduziu a nova separação. Note do capítulo 7 a 10 de Esdras. Mas o verdadeiro chefe do remanescente, 80 anos antes da expedição de Esdras, e o administrador-chefe dos assuntos do remanescente, depois de seu restabelecimento na Judéia, foi Zorobabel. O profeta contemporâneo Ageu dirige-se sempre a ele como Zorobabel, governador de Judá. Como ele devia ser adulto quando guiou o remanescente de volta à Judéia, supomos que já havia morrido há bastante tempo quando Esdras chegou a Jerusalém, 80 anos depois do remanescente. A última referência histórica a Zorobabel encontra-se em Esdras, capítulo 5, versículo 2. Esses dois líderes são figuras de grande importância na história de Israel. Vamos falar um pouco agora sobre Zorobabel. Nesse livro de Esdras, Zorobabel também é chamado por dois outros nomes. Ele é chamado por Sesbazar, capítulo 1, versículo 8, 11, capítulo 5, versículo 14 a 16, e também é chamado de Tirsata, capítulo 2, versículo 63. Essa palavra aparece na versão corrigida, esses nomes, né? O primeiro é o seu nome da Babilônia, ou caldeu. O último é o título persa, significando governador, como está na versão atualizada. Seu nome pessoal, Zorobabel, significa descendente de Babilônia, indicando que era um filho do exílio, nascido na terra da Babilônia, ou provavelmente na própria cidade da Babilônia. Isto também sugere que, no caso pessoal de Zorobabel, a viagem com o remanescente de 50.000 judeus a Jerusalém não era uma volta, mas sua primeira ida. Principalmente Zorobabel, nada sugere que ele já tivesse visto Jerusalém ou a Judéia antes. Ele é chamado Zorobabel, filho de Pedaías. Sua linhagem completa é dada em 1 Crônicas, capítulo 3. De fato, ele pertencia à geração nascida no cativeiro, e isto é mostrado definitivamente em 1 Crônicas, capítulo 3, versículos 17 a 19. Sua linhagem torna mais notável o fato de ter liderado o remanescente. Zorobabel descendia diretamente da linhagem real de Davi, sendo o neto do rei Jeconias, que começou a reinar com a idade de 18 anos, mas foi levado cativo para a Babilônia 3 meses mais tarde. Você pode ler toda a história em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 8 a 16. O cronista considera tão importante a linhagem de Zorobabel que, depois de ligá-la em retrospecto a de Davi, ele a segue até várias gerações depois de Zorobabel, ou seja, há alguns pontos mais avançados no tempo em Crônicas, Esdras ou Neemias. Quando chegamos ao Novo Testamento, descobrimos imediatamente que Mateus completa os elos até
que da linhagem de Davi e Zorobabel, segundo a carne, nasce Cristo. Em Mateus nós temos a genealogia que traz a linhagem até José, o futuro esposo de Maria. Nada sabemos sobre o caráter pessoal de Zorobabel, exceto por inferência de dados mais escassos. Seu zelo religioso está implícito naturalmente na própria liderança do remanescente. Notamos seu cuidado em conformar a adoração restaurada à palavra de Deus, Esdras, por exemplo, capítulo 3, versículos 2 a 5 e no versículo 11, e sua resposta aos dois profetas, capítulo 5 de Esdras, versículos 1 e 2, e Ageu, capítulo 1, versículo 12. Mas a glória tríplice que o imortaliza é que ele, primeiro, comandou o remanescente de volta à Judéia, segundo, lançou os fundamentos do novo templo, e terceiro, completou a edificação do novo templo. Compare Esdras capítulo 3, versículo 8 e capítulo 6, versículo 15, com Zacarias capítulo 4, versículo 9. Agora vamos falar algumas palavras sobre Esdras. A tradição judaica, via Talmud, tornou Esdras um dos personagens mais ilustres em toda a história de seu povo. 5 grandes obras são atribuídas a ele, conforme o Talmud. Primeiro, a fundação da chamada Grande Sinagoga, ou Sínodo de eruditos judeus. Segundo, o estabelecimento do cânon sagrado, ou lista autorizada das escrituras hebraicas oficiais e sua organização em 3 partes, ou seja, a lei, os profetas e os escritos. E terceiro, a mudança das escrituras hebraicas, da língua hebraica antiga para a nova, com seus caracteres assírios, de forma quadrada. Em quarto lugar, eles atribuem a ele a compilação de crônicas, juntamente com o livro que traz agora seu nome, e do livro de Neemias também. E quinto, eles atribuem a ele a instituição de sinagogas locais. Se essas grandes realizações tiveram origem em Esdras de maneira comprovada e direta, então sua figura é certamente digna de ser observada com admiração, mas será que todas realmente procedem dele? Investigadores de grande conhecimento dessas tradições judaicas consideram-nas em grande parte lendárias. No entanto, é verdade que esses grandes desenvolvimentos aconteceram durante ou depois do período da liderança moral e literária de Esdras, e sua influência não foi pequena. Portanto, temos razão em considerá-lo uma grande figura notável. Entretanto, devemos observar Esdras pessoalmente. Ele era um dos cativos da Babilônia, onde quase com certeza também nasceu. Era descendente direto do primeiro sumo sacerdote de Israel, Arão. Todos os elos da árvore genealógica são dadas em Esdras, no capítulo 7, do versículo 1 a 5. Esdras não era então sacerdote. Esdras era então sacerdote e também escriba. Ele não era só sacerdote, mas era também um escriba. É dito que ele era escriba versado na lei de Moisés, capítulo 7, versículo 6, o que significa que ele era instrutor, perito nas escrituras. Se não fosse assim, Esdras jamais se tornaria o líder que foi. Ele nos mostra como Esdras nos mostra como Deus pode usar alguém que estuda, visando ter uma compreensão profunda da palavra escrita de Deus. Ele nos revela que ter um conhecimento completo e cuidadoso das Escrituras é uma qualificação nobre e vital para uma liderança eficaz. Em seu caráter pessoal, Esdras dá igualmente um outro exemplo.
Veja seu propósito piedoso, por exemplo, no capítulo 7, versículo 10, sua gratidão piedosa pelo sucesso, também no capítulo 7, aí nos versículos 27 e 28, mostra a sua dependência de Deus em espírito de oração, capítulo 8, versículos 21 a 23, sua grande tristeza pelo pecado do povo, capítulo 9, versículos 13 e 4, sua profunda humildade diante de Deus, isto está destacado no capítulo 4, versículos 5 a 15, sua atitude pronta e destemida contra tudo que era errado, no versículo 10 deste capítulo. Esses aspectos do caráter de Esdras merecem reflexão e podem muito bem levar-nos a orar de joelhos para que as mesmas qualidades sejam produzidas em nós, mediante o ministério santificador do Espírito Santo.